Olá pessoal, neste vídeo nós vamos modelar o suporte do eixo dianteiro, o componente de número 4 do carrinho de corrida, tema do meu primeiro livro de SolidWorks, edição 2. Então a peça é essa aqui, ó. Vocês podem ver que a peça tem um furo, né? Um furo passante, um furo cego roscado. Então a gente tem aqui, ó, a representação de rosca e aqui um sombreado, né, para dar uma ideia de que há ali um canal de rosca. A peça parece, né, um bloco, ela tem esses dois chanfros aqui, ó, e ela tem esses dois planos inclinados que a gente até pode entender também como um chanfro, mas que nós não vamos modelar como chanfro, tá? Então vamos lá, vamos modelar a peça, vamos abrir aqui uma peça nova. Abrimos um novo arquivo de peça e aí vocês salvam com o nome indicado no roteiro do livro. No roteiro do livro não, no roteiro no Moodle, ok? Então vou salvar aqui com este padrão, mas obedeçam o que está no roteiro aí no Moodle. Muito bem, salvamos a peça, agora vamos estudar aqui o desenho de detalhamento dela. Então vocês podem ver, né, que a vista frontal aqui está em corte, né, e vejam que a vista frontal tem todo um contorno que se reproduz na largura da peça, à exceção aqui dos chanfros. Então vocês podem notar aqui, ó, que nos dois chanfros, eu tenho dois chanfros aqui, ó, de 5 por 45. Esses chanfros eu devo fazer depois, mas agora esses aqui não, ó. Eu não tenho nem a medida, né? Eu só tenho o ângulo, estão vendo? Eu não tenho a medida, o comprimento, né? A altura, a largura dos chanfros aqui, ó. Então não vou tratar como chanfro, tá? Até porque esta geometria aqui, esses dois planos inclinados, eles estão em toda a largura da peça, né? Eles atravessam a largura toda da peça, não há por que fazê-los em separado, como é o caso desses outros dois. Aí você pode dizer, não, mas esses dois estão em toda a altura da peça. Sim, esses dois chanfros, eles começam lá em cima e terminam aqui embaixo. Então eu poderia até modelar essa parte aqui da peça, estrudá-la para baixo e depois fazer esses dois chanfros. Mas o mais sensato aqui enquanto estratégia de modelagem é a gente fazer isso que está aparecendo aqui na vista frontal em corte, esse contorno, tá? Veja, eu vou abrir aqui no plano direito e não no plano frontal, porque se eu abrir no plano frontal, quando eu der aqui um Ctrl 7, tá, esta parte aqui, ó, vai ficar voltada para trás e não vai aparecer aqui na frente. Então eu vou abrir um plano, eu vou abrir um esboço no plano direito, ó. Então o botão da direita vai ali em esboço e agora eu vou fazer o contorno com a ferramenta linha, vou deixar a origem sempre coincidente com o contorno, ó. Então aqui vai ser um vértice do contorno, começo na origem, faço o contorno, e agora vou dimensionar. Vou começar aqui pela altura de 30. Vejam que vai deformar agora o contorno, né? Ó, deformou o contorno, porque eu comecei com uma altura muito grande, eu comecei com uma altura de 80 aqui, porque eu nem prestei atenção, fiz um desenho livre, né? Então quando acontece isso aqui, ó, o que é bom fazer? O bom é a gente, ó, puxa o vértice e deixa o contorno semelhante, né, ao contorno final, ó, tá? Ou então, no início, quando for modelar, faz uma linha com mais ou menos 30 de altura. Eu fiz uma linha com 80, né? Por isso que deformou tanto. Então agora eu vou colocando todas as cotas que eu tenho ali na vista frontal. Ó. Altura, esta largura aqui. Agora eu vou colocar essa largura de cima, 15. Vou colocar a largura total. Veja que deformou de novo, né? Então, ó, puxo a aresta para cá. Olha aí, ó, olha o que está acontecendo. Eu não estou conseguindo manter o ângulo, né, como deveria ser. Então, nesse caso, eu vou primeiro colocar a medida. Eu vou voltar aqui, ó, e deixo
o contorno novamente parecido com o que ele é. E eu vou aproveitar então, vou colocar esta medida maior aqui de 20. Tá? Depois eu coloco a medida de 15. Ou eu poderia começar pelo ângulo, né? Ó, essa aqui já deu uns 15 de cara e agora eu vou fazer o ângulo. Atenção que o ângulo às vezes causa aí alguma dificuldade. O ângulo é uma medida, é uma relação entre duas retas, né? Duas linhas retas. Então eu vou clicar numa linha, na linha que está em ângulo e na linha horizontal, e aí eu obtenho a medida do ângulo, 45 graus. Faço a mesma coisa embaixo. Ó. Primeiro clique na linha que tem o ângulo, depois na aresta de referência do ângulo, essa aresta aqui. E aí, 50 graus. Tá? Agora então eu tenho o esboço, vejam que ele ficou totalmente definido. Posso ir lá em recursos e fazer a extrusão. Vejam como agora ó, a parte da frente da peça, né? Como eu fiz o esboço no plano direito, vejam que a parte da frente da peça vai ficar virada para frente e não para trás, né? Como a gente planejou. Então agora eu tenho que dar essa medida aqui, ó. Quanto que é essa medida ali no desenho? 20 milímetros, né? É a largura da peça. Então venho aqui na caixinha, coloco 20 milímetros, confirmo, criei o recurso base da peça. Eu já vou renomear aqui e chamar ele de base, né? A primeira feature, o primeiro recurso sempre é a base. Muito bem, agora eu preciso fazer os dois furos, certo? Então para fazer... e os chanfros, né? Então eu vou começar aqui pelo chanfro, ó. Então eu vou usar o comando aqui, o recurso de chanfro, vou clicar nas duas arestas que eu quero que sejam chanfradas. Então eu selecionei as duas arestas e vou colocar a dimensão aqui, ó. A dimensão está aqui, ó, 5 vezes 45, né? Ou 5 por 45, medida linear 5, medida de ângulo 45. Quer dizer, essa medida aqui é 5 por 5, ó. Tá? 5 aqui, 5 aqui, 5 por 5. Essa medida desta linha aqui não é 5, vai ser 7, alguma coisa, tá? Que é a hipotenusa desse triângulo aqui, cujos dois catetos são 5 por 5. Ó, vou desenhar aqui, ó. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5. Tá? Então, são duas medidas iguais, né? Logo o ângulo, tanto o ângulo aqui quanto aqui, é um ângulo de 45 graus. Então eu vou colocar aqui agora, ó, na caixinha de propriedades, 5 e o ângulo 45 graus. Vejam que eu faço, eu crio um recurso só de chanfro com as duas arestas selecionadas e dou OK. Pronto, salvo a peça. E agora eu vou para os furos. Então este furo aqui, ó, vou abrir ele, né, num esboço no plano superior aqui da peça, ou na face superior da peça. Então, ó, clico aqui nessa face, botão da direita, criar novo esboço, ó, esse botão aqui, esboço. Muito bem, Ctrl 8 para trabalhar com vista normal. E agora eu tenho que fazer aqui, ó, uma circunferência. Vou dimensionar a circunferência com o diâmetro do furo, 2,05. Atenção que é 2,05 e não 2,5. E agora que eu tenho o furo dimensionado, eu preciso localizar o furo, né? Onde que fica o centro do furo? Qual é a localização dele? Então comparo aqui com a vista superior do desenho, né? Eu vejo que pela linha de centro, vejam, a linha de centro aqui da vista, tá, ó, o eixo de simetria da vista coincide com a marca de centro do furo, né? Significa que o centro do furo está sob o eixo de simetria da vista. Então está no centro da largura. Então, ó, eu vou fazer aqui uma linha de centro, mas sempre lembrando que isso aqui na verdade é uma geometria de construção, ó, nem deveria ser chamado de linha de centro, tá? É uma linha de construção, quer dizer, uma linha que auxilia o posicionamento, né, de elementos e assim a construção da peça. Então, ó, construção aqui no SolidWorks, eu não estou falando da fabricação. Então eu vou pegar aqui, ó, o centro da largura da peça, o ponto médio da aresta, vou ligar, ó, com o centro do furo
e vou deixar essa linha na vertical. Tá? Clico aqui na linha e clico vertical. Vejam que a vista superior aqui, ela está rotacionada em 90 graus em relação ao que eu estou enxergando aqui na tela, né? Essa linha aqui horizontal, mas aqui eu estou fazendo ela vertical para poder fazer na orientação que a peça está aqui na tela do SolidWorks. E o outro detalhe é que eu não preciso fazer a linha toda, tá, gente? No desenho técnico eu preciso, no desenho de detalhamento eu tenho que fazer a linha de centro inteira, né? Mas aqui não, aqui me basta um trecho dela desde que ela esteja posicionada no centro. Tá? E agora eu vou colocar essa medida aqui para localizar o furo nesta direção. Então eu clico na circunferência, clico lá na aresta, ou melhor, pego dimensão inteligente, clico na circunferência, clico na aresta e vou ter a medida desta distância entre o centro do furo e aquela aresta na extremidade da vista, tá? Ou na extremidade da peça. Pronto, vejam que o esboço está totalmente definido. Agora eu posso aplicar um recurso de remoção de material, né? A modelagem subtrativa por extrusão, que é o corte extrudado. Tá? Clico lá em corte extrudado, clico na tela, Ctrl 7, para poder enxergar o que ele está fazendo. Vejam que não está passante o furo, né? Então eu coloco aqui, em vez de cego, passante, ele vai atravessar a peça, dou OK e está aí modelado o furo. Salvo a peça de novo. Então agora falta só fazer este outro furo aqui. E esse a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque ele é um furo com rosca. Certo? Então olha só, aqui parece que eu estou com duas medidas, né? Vou só apagar aqui. Eu tenho aqui diâmetro 5, profundidade 7, né? Já que o furo é cego, a gente vê aqui no corte, né? E lembram que esse furo tem rosca, né? Ele é um furo roscado, ele tem uma rosca interna. E aqui está a rosca métrica 6, certo? Então eu vou selecionar aqui esta face, né? Botão da direita, abro um esboço na face, Ctrl 8 para ficar a vista normal. E agora eu vou fazer aqui, eu vou fazer o contrário do outro furo. Eu vou fazer primeiro a localização dele e depois a circunferência, tá? Onde que o furo está localizado? Vejam que eu tenho aqui uma linha de centro, um eixo de simetria correspondente a esta face retangular aqui, um eixo de simetria horizontal, e eu tenho aqui o eixo de simetria vertical também. Ou seja, o centro do furo coincide com o centro desta face. Então eu posso fazer uma linha de centro só, ou uma linha de construção. Aqui eu não fiz certo, vamos fazer de novo. Clico aqui, pego o ponto médio da aresta, vou até o ponto médio lá do outro lado, e agora eu faço a circunferência coincidente com o ponto médio dessa linha. Então automaticamente ficou centralizado na face retangular, tanto na altura quanto na largura. Tá? Faço ali o círculo, sempre uso dimensão inteligente, tá? Para dimensionar o diâmetro da circunferência. O esboço agora está totalmente definido, vou em recursos, faço um corte e uso desta vez aqui cego com a profundidade de 7. Tá? Coloco aqui, clico na tela, Ctrl 7 para ver se ele está fazendo certinho, né? Olha lá, certinho, cego, 7 mm, confirmo e temos o furo. Vou salvar porque agora falta só um detalhe que é a rosca, tá? A gente não modela a rosca, tá, pessoal? A gente não vai aqui, inserir, a gente não faz isso, tá? Inserir recurso e seleciono aqui, rosca. Eu não faço isso, tá? Porque a gente não vai modelar a rosca. Nós vamos fazer uma coisa mais simples, que exige menos memória do computador, menos tempo de processamento, deixa o arquivo mais leve, que é só inserir a representação de rosca. Essa linha aqui, concêntrica ao furo, né? Então a gente faz o seguinte, inserir
anotações, porque é uma anotação, né, uma informação que não é uma geometria modelada, né, é uma informação que a gente coloca no desenho, como uma linha de centro, como uma marca de centro, como uma cota. Então eu vou aqui, ó, em representação de rosca. Aqui nesta caixa, ó, eu coloco a aresta onde começa a rosca, aqui. E aí eu vou aqui no tipo, ó, padrão ISO, tipo roscas usinadas, tá? Tamanho M6, que é o que diz aqui no desenho de detalhamento. E quero que seja, não até o próximo, mas sim... pode ser até o próximo aqui, tá? O que é o até o próximo? A rosca vai até lá no fundo do furo, é o que a gente vê aqui no desenho, olha lá, ó. Estão vendo? Aquela linha ali, essas duas linhas horizontais, cima e baixo, são a representação de perfil desta linha circular aqui, né, que é a profundidade do canal da rosca. Então pode ver que o canal da rosca vai até o fundo do furo, então a gente deixa aqui até o próximo, tá? E aqui, ó, em chamada de rosca, M6 roscas usinadas, tá? Eu tiro esse roscas usinadas aqui, só que para tirar eu tenho que marcar o tipo e depois, ó, mostrar tipo e depois tirar o mostrar tipo, fica só lá M6, ó. Estão vendo? Porque vai aparecer assim, ó, roscas usinadas. Aí tem que tirar aqui, ó, e às vezes tem que clicar 2 vezes. Pronto, agora eu dou o OK e tá aí a representação de rosca. Só que ainda assim eu não tenho aquele efeito, né? Eu não enxergo uma rosca aqui, né? Então eu vou inserir um efeito estético aqui, meramente estético. Eu venho aqui na árvore, vou em anotações, botão da direita, detalhes, representação de rosca sombreada, OK, tá? E agora salvo e a peça está prontinha.